Então, vamos fazer leitura aqui do Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o título do texto de hoje é Justiça das Aflições, item 3. Somente na vida futura efetiva-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para ter mais ou maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, esse se admita a existência de Deus. Ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem isso, não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da terra ou da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ter essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando o suficiente maduro para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, justiça das aflições, justiça dos nossos dramas, de cada dia, das nossas dificuldades, tudo que acontece é justiça, né? Por quê? Porque se Deus é supremamente justo e bom, como pode acontecer coisa injusta com a gente? Por mais que a gente perceba, não, mas eu não mereço passar por isso, nós estamos, na verdade, precisando de passar, né? Na verdade, não é nem merecendo, estamos precisando. Eu me lembro muito do Odilon, sempre posso falar isso, né, Odilon? Que a gente, na verdade, nós estamos passando por dificuldades enquanto nós precisamos dela, né? Talvez aí que nós começamos a entender mais, que no começo, a gente, quando começa a entender o Espiritismo, a gente vê lei de causa e efeito, lei de ação e reação, e a gente pensa muito na punição. Quem levou? Bateu, apanhou. E as consequências chegam, a lei de ação e reação existe, claro. Mas o sofrimento, Deus é tão bom que as dificuldades, os dramas da nossa vida, eles vêm para nós enquanto nós precisamos deles. Por isso é justo.
Porque se nós está com a gente, nós precisamos. O dia que nós não precisarmos mais dele, não vai ter mais. Por isso, com a evolução do planeta, e nós, junto com ele, evoluímos mais também, aí todo mundo na Terra já melhores, então as dificuldades vão ser reduzidas, porque o planeta de prova e expiações, nós sabemos que predomina o mal. Nós ainda estamos mais no mal do que no bem. Já no de regeneração, ainda tem bastante mal ainda, mas já há uma predominância do bem. E se há uma predominância, ou seja, as dores, as dificuldades, os dramas, as aflições serão no planeta em geral, serão menores, né? Porque o período mais crítico já vai ter passado. Então é isso. É isso. A gente tem algumas dificuldades, né? Na questão do entendimento de algumas questões, né? Como o senhor disse aí. Uma delas é a questão mesmo da justiça, né? A gente não sabe bem o que é justiça, né? E entre, como foi dito, né, os atributos de Deus, o dele é a justiça. Só que a gente nem sabe como é que é essa justiça. E às vezes a gente fica confuso diante das ocorrências da vida, porque a gente acha que tem alguma coisa que não está sendo considerado, né? Que eu não mereço passar por essa ou aquela situação. Aí a gente, como o senhor lembrou bem, né? A gente fica lembrando das vidas passadas, né? Como uma consequência, como um Deus que está lá com um caderninho anotando, né? Deve isso, pagou isso, tem isso ainda para pagar, isso aqui eu vou perdoar, né? Vai ser graça e assim vai. Mas não é bem assim, né? A gente imagina que Deus é muito maior que isso, né? A justiça de Deus é muito maior que isso. Mas esse maior que isso a gente ainda não consegue entender, né? E na leitura aí, né, ele esclarece, né, que a gente passa por dificuldades muitas vezes pelas escolhas que nós fazemos agora, né? Nesse momento não é preciso pensar no passado e tudo mais, né? Até a forma, como o senhor mesmo lembrou, né, de passar ela alivia, torna mais leve ou torna mais pesado, né? A forma que eu escolho de passar por aquele desafio. Então a gente está nesse aprendizado. E até a ideia de Deus, né? Muito difícil para a gente entender Deus. Muito complicado isso. Como é que é, né? Que só os atributos já deixam a gente confuso, né? Imagine um Deus onipresente. Como é que é isso? Né? Está presente em todo lugar. Nós não entendemos como é que ele pode estar em todo lugar. Ele está dentro de mim. Então, quando Jesus falou bem assim, sois deuses, talvez ele estava lembrando disso, né? Sois deuses porque Deus está em você. Você é Deus. Né? Sem dizer que, né, que eu sou Deus, né? Daquela ideia, né? De um Deus imperfeito ou em imperfeição, mas do Deus perfeito, né? Que está dentro de mim, não esse Deus. Então, ainda é confuso para a gente, né? Esses entendimentos. Mas ele traz, assim, situações que nos consolam, que nos oferece, assim, condições de caminhar melhor, né? De mais leve, sabendo que tem esse ser, até a gente usar algum tipo de palavra, né, para denominar ele, é o ser, é isso, aquilo, já é equivocado.
que está no controle de tudo, que nada acontece sem a vontade dele, que a vontade dele é soberana, mas é justa e é boa, né? Que sempre é para o nosso melhor, ainda que a gente não entenda. Bem que a gente tem muita questão de pensar bem. Acho que Deus está preocupado demais com a gente em cobrar da gente. Deus não está preocupado em cobrar. É igual eu estou vendo uns vídeos aí o cara fala o seguinte: zombou de Deus, levou. Ou seja, zombou, você está punido. Gente, Deus tem muito mais coisas para ele cuidar do que ficar buscar a punir cada um dos seus filhos que zombar dele, que fizeram uma coisa errada assim, e Deus ir cobrando, né? E segundo, a justiça de Deus, ele aplica a justiça, ou seja, a lei de Deus ele é justiça. Só que a lei de Deus, ela é justiça com misericórdia. Essa é a diferença. Porque quando nós pegamos a justiça no sentido de bateu, levou, fez isso, recebeu de volta, papapá, a gente esquece da misericórdia. Porque o objetivo, ele é misericórdia, porque nós somos, a justiça de Deus, ela nos responsabiliza por tudo que nós fizermos, de bem ou de mal, né? E ao nos responsabilizar por isso, qual o objetivo de nos responsabilizar por isso? Crescimento para nós. Porque a lei de Deus quer que a gente cresça. É uma lei de Deus, o nosso crescimento. Aí, a nossa responsabilização pelo que nós fizemos, ela é muito interessante para o nosso crescimento. Então, Deus quer o nosso crescimento. Então, e se quer o nosso crescimento, então nós temos que ser responsáveis por tudo que nós fizermos. Agora, como vai ser punição ou não? Não, ele não está interessado em punir. Fulano de tal fez isso, então vai ser punido. Fulano de tal fez diferente, vai ser punido. A justiça divina não está preocupada com isso. Ela está preocupada com o seguinte: o Maurício errou muito. O que nós vamos planejar aqui para ele errar menos agora, acertar mais, para ele crescer? Qual tipo de encarnação que ele vai pegar agora, que vai ser melhor para ele, para que ele possa crescer mais? A preocupação dos bons espíritos, a equipe que organiza para a gente lá, é essa, né? Não é punir a gente, é nos dar uma encarnação que vai nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. E a gente fica pensando que é o tipo que se bateu, levou. Não, é crescimento, né? A preocupação com Deus é nosso crescimento espiritual. Inclusive, até um pai de família aqui na Terra, quando ele já é mais educado, que quando é educado, o filho erra e dá pancada por dar pancada, né? Pega e bate por bater, não para e pensa, o que eu vou fazer com meu filho? Para ele se corrigir, como eu faço? Aí ele vai pensar numa forma melhor de corrigir o filho, mas de corrigir para que o filho erre menos agora para frente. Então, o pai de família, quando ele está preocupado realmente com o crescimento do filho, ele pensa assim. Então, o grupo espiritual que nos coordena e que entende a lei divina para nos ajudar, também é assim, né? Ou seja, aplica a justiça, mas com misericórdia, com a vontade de fazer o bem, de corrigir e que nós nos melhoremos.